autoestima, cosmética e saúde da pele. Aprenda a cuidar da sua pele com Ludmila Bonelli, cosmiatra e diretora científica da Bibele. Entender o funcionamento da sua pele é essencial e, por isso, nosso podcast também. Desfrute da nossa primeira temporada. Patrocínio Bibele Cosmética Avançada. Acesse nossa loja online e comece já a cuidar melhor do seu maior bem, você. Olá pessoal, meu nome é Ludmila Bonelli, eu sou especialista em saúde de pele e hoje a gente vai falar sobre um tema super diferente dentro da cosmetologia, dentro dos dermocosméticos, produtos que a gente vai passar no nosso rosto, né? Nós vamos falar hoje sobre o peptídeo botulínico como uma grande arma anti-idade para a pele, para rugas e até mesmo para flacidez, onde a gente vai descobrir que esse peptídeo botulínico tem várias ações importantes para que a gente utilize esse produto, esse dermocosmético, esse peptídeo no nosso dia a dia. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que para a gente poder ter um resultado de verdade através de um dermocosmético na nossa pele, a gente tem que entender que esse dermocosmético tem que conseguir chegar até nos tecidos mais profundos da pele. O que eu chamo de tecidos mais profundos da pele? A nossa derme, a estrutura que mantém a nossa pele firme, é a derme que mantém a nossa pele jovem. É dentro dessa estrutura da derme que eu tenho fibras de colágeno, que eu tenho a hidratação da minha pele. Então é essa estrutura interna da pele, chamada derme, que precisa também de nutrição e de um olhar diferente quando a gente for tratar da pele da gente. Então o nosso dermocosmético, que é um produto tópico de tratamento, né? Não é um cosmético cheiroso, que serve, por exemplo, simplesmente para a gente poder ficar feliz de estar usando uma coisa cheirosa, bonita. É um tratamento. Esse dermocosmético, ele tem que conseguir entrar e ultrapassar a camada de fora da pele para poder chegar com este ativo dentro da pele. Então ele tem que ter permeadores de qualidade, ele tem ele tem que ser permeável a nível dérmico, ele tem que ultrapassar as camadas do lado de fora da pele para entregar a matéria-prima. E hoje a gente está falando de uma matéria-prima super interessante, que é o peptídeo botulínico. Mas aí eu queria falar uma coisa com vocês que para mim é muito gostoso e um prazer enorme, né? O primeiro peptídeo botulínico lançado no mundo da dermocosmetologia foi um peptídeo lançado há mais ou menos 22 anos atrás. Esse peptídeo, que é um peptídeo de 6 cadeias, que a gente chama de hexapeptídeo, o nome é estranho, mas é bom a gente conhecer um pouquinho. Eu conheci exatamente há 22, 23 anos atrás. Então eu tenho uma experiência com peptídeo botulínico extremamente grande, porque foi exatamente quando eu conheci esse peptídeo botulínico que eu descobri como que a cosmetologia, a dermocosmetologia, se bem estudada e bem desenvolvida, ela faz milagres, ela faz maravilhas na pele. Então, quando eu descobri esse peptídeo botulínico há 22 anos atrás, né, que ele já existia, né, hoje ele também continua existindo de uma forma mais aprimorada, ainda mais evoluída do que há 22 anos atrás. Mas quando ele chegou, ele já era muito bom. Ele chegou na minha vida exatamente para poder me fazer conhecer um mundo que eu não conhecia com relação à pele, porque a gente achava que trabalhar com pele era só usar aparelhos, né, massagens. E quando a cosmetologia chegou nesse formato, me mostrando que ela tinha uma função na pele, e essa função, essa funcionalidade era de diminuir os nossos movimentos, a nossa mímica, eu não acreditei há 22 anos atrás. Mas quando eu comecei a aprofundar, a estudar e a utilizar no dia a dia, eu conheci
o que eu chamo de um ativo que mudou a minha vida completamente, né? Então, quando eu conheci o peptídeo botulínico, eu conheci um produto que consegue fazer um efeito de praticamente diminuir a nossa mímica, diminuir a nossa força muscular e fazer com que a gente faça menos caretas e por isso a gente tem menos rugas. Então, eu tô falando isso para vocês entenderem há quantos anos, né? Eu já conheço, já trabalho, já estudo sobre os peptídeos botulínicos. Então é muito bacana a gente saber que existe sim, pessoal, um dermocosmético que tem peptídeo botulínico e que esse peptídeo botulínico entra nas camadas mais profundas da pele, atingindo as terminações nervosas, encontrando a musculatura e diminuindo a força da musculatura. Isso é tão sensacional que, se deixar, eu acho que eu falo disso aqui sem parar. Porque é muito sensacional a gente saber que um ativo, que um produto, que um peptídeo tem esse poder de ultrapassar as camadas da pele e chegar até o músculo, até as terminações nervosas e fazer esse músculo contrair com menos força. Então eu queria que vocês pensassem comigo, junto comigo para ficar mais fácil, por exemplo, na força que a gente tem na nossa testa. Eu acho que uma das coisas que as pessoas mais enrugam ao conversar, ao falar, é a testa. Algumas enrugam a testa para cima, em direção ao couro cabeludo, e algumas pessoas, como eu, por exemplo, eu enrugo muito a minha testa para poder enxergar melhor. Então as minhas duas sobrancelhas aqui se unem, fazendo força para eu poder enxergar melhor. Então esse excesso de mímica, porque às vezes quando eu falo mímica as pessoas às vezes não entendem, esse excesso de mímicas, de caretas que a gente faz, é que faz com que a nossa pele acima do músculo comece a ficar dobrando e deformando. E aí sim é instalada uma ruga e assim eu tenho o que eu chamo de um problema, né? Com relação a pessoa achar que a gente tem uma idade mais avançada porque eu já tenho rugas. Então, por isso que o peptídeo botulínico, ele chega com um poder grande, apesar dele já existir há muito tempo, né? O que eu quero colocar para vocês aqui, que ele já também esteve na moda há 22 anos atrás, ele foi uma inovação, hoje ele vem com maior estudos ainda, com uma quantidade de estudos muito maior, e então a gente tem aí peptídeos botulínicos de várias formas, mais profundos, mais superficiais, que fazem mais efeito e que fazem menos efeito. Então, pessoal, só para a gente poder ir concluindo e entendendo, os peptídeos botulínicos vão entrar na minha pele, vão conseguir chegar nas terminações nervosas, vão diminuir a força do músculo, então eu começo a fazer menos mímica e as rugas vão ficando menos profundas, a pele vai fazendo menos dobradiças e aí a nossa expressão vai ficando mais bonita, mais jovem e a gente tem esse efeito anti-idade, né? Mas o que é mais inovador nisso tudo? O inovador é todo mundo ter acesso, é um produto tópico que a gente pode usar no nosso dia a dia. Logicamente que para a gente usar nós vamos ter que escolher qual peptídeo a gente vai usar e é isso que eu vou falar agora. E é muito interessante que esse peptídeo ele não tem uma idade para ser usado. O peptídeo botulínico ele tem a ver com a nossa mímica. Eu posso fazer muita careta com 20 anos, eu posso fazer muita careta, muita mímica com 30. Né? A mímica não tem a ver com a idade, tem a ver com a sua expressão facial. Então, o peptídeo botulínico ele pode ser usado na prevenção, ele pode ser usado durante a vida toda e pode ser também usado como um tratamento para diminuir essa mímica. Só que aí, pessoal, a maior dica de todas que eu quero falar aqui, dos peptídeos botulínicos, é que existem tripeptídeos, tetrapeptídeos, pentapeptídeos. Então, quanto maior a cadeia de peptídeos, maior o resultado. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o peptídeo botulínico, para fazer efeito, ele tem que ter pelo menos uma quantidade de peptídeos para poder fazer esse efeito de botulínico, né, de diminuir esta mímica, de pelo menos entre 8 e 12 peptídeos. Se a gente conseguisse mais, ainda seria muito melhor. Então a inovação ela vem exatamente na quantidade. Quando eu conheci o primeiro peptídeo que foi lançado no mundo,
que se chama Argireline e que eu sou completamente enlouquecida com ele ainda, porque ele é o melhor que tem. Ele é o que tem mais produção científica, são mais de 500 artigos publicados. O Argireline tem tanto tempo de vida que ele também tem um respaldo de resultados. Então, o Argireline, ele é um peptídeo de 8 cadeias, olha que coisa maravilhosa. Esse Argireline, ele é fabricado em um laboratório único no mundo, patenteado, e que ele tem que ser colocado dentro de um dermocosmético para a gente possa passar na nossa pele, né? A BBL, que é a minha linha de cosméticos, tem o Argireline em altíssima concentração, na concentração mais alta que ele é utilizado. Mas existe também um peptídeo que também tem mais 8 cadeias, que é um peptídeo que a gente chama de, 6 cadeias, que a gente chama de hexapeptídeo, né? Que ele é um peptídeo que a gente chama matriquina-like, exatamente porque ele também trabalha outras estruturas que, se associadas, vão diminuir ainda mais a mímica. Então, a minha dica é: a gente precisa de conhecer profundamente qual é o peptídeo que eu estou usando. Esses peptídeos botulínicos são extremamente interessantes para ser usados diariamente no meu dia a dia, mas de preferência durante o dia, porque é de dia que a gente faz careta, é de dia que a gente movimenta o nosso rosto para sorrir, para ficar bravos, para poder enxergar melhor. Então, sempre de dia, nós vamos procurar dermocosméticos que tenham pelo menos entre 8 e 12 peptídeos, para que a gente tenha um resultado real desse efeito de peptídeo botulínico. Então, gente, passando aqui para falar sobre isso, para a gente dizer que a gente está sempre atualizado, mas não só pelo que está na moda, mas porque a gente tem anos e anos de estudo. Então, de novo, eu conheço peptídeos botulínicos há 22 anos, eu conheço muito a evolução deles, foi uma coisa que fez a minha vida dentro da cosmetologia mudar. Eu posso dizer que hoje o conhecimento que eu tenho de cosmetologia e de pele, de permeação, das funcionalidades dos cosméticos, vem por causa deste ativo peptídeo botulínico que me mostrou como que a gente pode ter resultados inimagináveis, inacreditáveis, com ativos de boa qualidade, de boa permeação e de resultado de verdade. Então fica aqui a minha dica, mas dessa vez eu também quero comentar com vocês que essa dica seria muito importante vocês conhecerem o peptídeo botulínico da BBL. Hoje eu quero falar realmente que vale a pena. Nós temos 12 peptídeos no nosso produto que chama-se Biyang. Então convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre os peptídeos botulínicos. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem me procurar. Mas eu gostaria de convidá-los também para que vocês escutassem o meu Instagram, o meu podcast, desculpa, eu fico empolgada e falo muito. O meu podcast onde eu falo de bionanotecnologia na pele, de permeação, o meu podcast que eu falo também de rugas. E compartilharem com os colegas de vocês, tanto com os colegas da família, amigos, esses podcasts que estão extremamente interessantes com relação aos tratamentos que são verdadeiros para a nossa pele e para reconquistar a saúde, para a gente poder ter uma pele sem idade e para a gente ter uma melhora da nossa autoestima. Um beijinho para todo mundo e até o nosso próximo podcast.